A paz do Senhor Jesus. A minha Bíblia está aberta no Evangelho de Mateus, no último capítulo, no versículo de número 20, também o último versículo. Vou ler apenas a última parte deste versículo. A palavra diz assim, Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Um momento de oração e nós ministramos a palavra de Deus em substituição à pregação que seria feita aqui na reunião de sábado, no nosso culto presencial, que por um momento ainda está suspenso. Oramos para que possamos voltar logo a cultuar juntos. Por agora, rogo que o Espírito de Deus esteja onde você está e nos ajude na ministração desta palavra para a glória de Deus. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, buscamos agora a ajuda necessária para ministrar a palavra do Senhor. Este é um momento singular de muita honra para mim, Senhor, ser vaso usado em Tuas mãos para pregar a Tua palavra. Sei muito bem que o conteúdo é precioso, mas o vaso é de barro. Senhor, sei que o Senhor escolheu as coisas fracas deste mundo, as que não são, mas o Senhor usa estas pessoas. E aqui está o Teu servo colocado diante da Tua presença, a fim de ministrar a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Falar a respeito da presença de Deus. Jesus está dizendo em uma promessa, um pouco antes de subir, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Falar a respeito do que eu diria, a base do meu ministério. A razão principal de você estar me ouvindo neste momento. Para quem me conhece e me acompanha já há algumas décadas, sabe muito bem que não existe algo de mais precioso nas nossas reuniões, por isso eu rogo que a gente possa voltar a cultuar presencialmente. Não tem nada de mais precioso do que a presença de Deus. Jesus aqui está prometendo que Ele estaria presente todos os dias até a consumação dos séculos, o que ainda não aconteceu, a consumação dos séculos ainda não aconteceu, por isto esta promessa está totalmente válida para este dia, para estes momentos que nós estamos vivendo. Mas para quem me acompanha, para quem vem ao templo, sabe muito bem que a marca registrada da nossa igreja, o que tem de mais precioso em nossas reuniões é a presença do Espírito Santo de Deus. Estou autorizado a dizer a você que está me ouvindo, que Ele vai tocar algumas pessoas de maneira sobrenatural enquanto ouve esta ministração, para confirmar esta verdade da palavra de Deus, de que Ele estaria presente e de que Ele está presente neste dia, durante esta ministração. A presença de Deus é o que há de mais precioso em nossas reuniões, em nossa vida, em nosso cristianismo. Não existe nada mais precioso do que a presença de Deus. Permita-me contá-los como foi que o meu ministério começou. E, por incrível que pareça, estou sentindo a presença de Deus enquanto ministro a palavra de Deus aqui. É possível que você sinta da mesma forma enquanto ministro a palavra de Deus. Mas deixe-me contar para aqueles que ainda não sabem como foi que o meu ministério começou. Eu tinha uma idade ainda jovem, eu ainda era solteiro e tinha começado a frequentar a igreja há pouco tempo. E o pastor tinha um ponto de pregação onde ele fazia ministrações e em uma data específica ele não poderia ministrar. Então ele pediu que eu pregasse no lugar dele. Isto pela primeira vez eu estaria ministrando a palavra de Deus. Eu me lembro que a gente
foi para uma reunião simples, era uma reunião em uma casa, e eu nunca havia falado da palavra de Deus de forma pública. E aquele pessoal também não me conhecia, e nós entramos naquela casa para falar da palavra de Deus. Não havia um número tão grande de pessoas, porque era uma casa, mas o local estava cheio mesmo assim. Então, olha só, não se trata de sentimentalismo, se trata de confirmação do chamado, se trata de confirmação da vocação pelo Espírito Santo de Deus. Eu me lembro, inclusive, qual foi o texto que li naquela primeira pregação que fiz no meu ministério. Eu li o livro de Apocalipse, onde João, ao terminar a sua visão, quando está encerrando aquele livro, depois que o anjo que o leva para ver tantas coisas sobrenaturais que estão escritas no livro, ele se coloca, então João se ajoelha diante daquele anjo para adorar. E o anjo o levanta, o toma pelas mãos, dizendo, não faça tal, eu sou teu conservo na terra, adore a Deus. Com base naquele texto, eu preguei contra a idolatria. Eu chamava a atenção pelo Espírito Santo daquelas pessoas que seria muito mais inteligente, muito mais aceitável, ao invés de adorar uma imagem de escultura, de adorar uma imagem mal esculpida, feita por mãos humanas, que seria inteligente pensar que a adoração a um anjo glorioso fosse aceita, fosse alguma coisa inteligente. Mesmo assim, aquele anjo recusa a adoração, dizendo que só Deus pode ser adorado. Com base nesse texto sagrado, eu preguei contra a idolatria, eu preguei contra a adoração de algo ou de coisas ou de seres que não seja Deus, que só Ele pode ser adorado. E comecei a ministrar a palavra de Deus. Eu não tinha noção do que iria, de como seria aquela ministração, de como, o que iria acontecer naquele lugar. Mas no momento que comecei a pregar a palavra de Deus, a unção do Espírito Santo veio sobre aquele lugar. As pessoas começaram a sentir a presença de Deus de uma maneira forte. Todos começaram a chorar, e quando terminei aquela ministração, todos estavam em pranto, todos estavam em lágrimas, não porque a minha fala fosse algo emotivo, não que eu tocasse a emoção daquelas pessoas, mas a presença de Deus veio forte naquele lugar, e foi algo marcante no primeiro dia, na primeira ministração que fiz na minha vida. Desde então, a presença de Deus tem sido uma realidade em todas as reuniões em que nos colocamos presentes, em todo lugar onde vamos falar da palavra de Deus. Eu me lembro ainda de uma outra experiência em que encontrei um membro que por muitos anos frequentara a igrejinha, a igreja lá na Vila Diniz. Era um pequeno salão, e por um longo tempo eu estive ministrando naquele lugar. Nas nossas reuniões, eu trabalhava com jovens naquela época, e muitos anos depois eu encontrei esse irmão que se mudou para uma outra cidade. Décadas depois, ele se assentou do meu lado e disse assim: eu tenho uma coisa a dizer, eu nunca mais senti a presença de Deus do jeito que eu sentia naquela igrejinha. Eu não achei muito legal o que ouvi, saber que ele não estaria sentindo mais a presença de Deus como sentia antes. Por um outro lado, eu me senti honrado por saber que a parte onde a presença de Deus esteve mais forte foi o tempo que ele frequentou as nossas reuniões, que ele esteve presente conosco, porque isto é um fato. A presença de Deus é uma realidade na nossa vida, é uma realidade em nossa congregação, é uma realidade em nossas reuniões. Repito, não existe nada, nem ninguém mais importante em nossas reuniões do que a presença de Deus. A presença de Deus não é a base só para o meu ministério, não é a base só para as minhas pregações, não é a base só para você estar me ouvindo agora. A presença de Deus também é algo que se destaca em um texto da Bíblia Sagrada que leio agora, no livro de Êxodo, no capítulo 33 e no versículo 12 em diante. Preste atenção na leitura desse texto. Diz assim, e Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu disseste, conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois,
se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos e considera que essa nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então lhe disse, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés, farei também isto que me tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço por teu nome. Este é o texto que vem na sequência, quando o povo de Israel, aguardando a vinda de Moisés, que se demorou na oração lá naquela montanha, resolve fazer aquele bezerro de ouro para adorá-lo. Comete um pecado gravíssimo diante de Deus. E então Deus fica irado com aquele povo. Deus se entristece com a atitude daquela nação e diz, eu não vou mais no meio deste povo. Primeiro ele diz para Moisés, não me impeça, eu vou destruir esse povo. E Moisés começa a falar com Deus e depois de um momento de diálogo com o Senhor, Deus resolve ouvir a oração de Moisés, e só que ele diz o seguinte, eu não vou mais no meio deste povo, eu vou mandar o meu anjo vai seguir. Já não chamava mais o seu povo, ele dizia, esse teu povo que você retirou do Egito, leva eles, porque a minha presença não vai mais no meio do povo. Então Moisés se entristeceu e o povo começou a chorar naquele dia e disse, nós não vamos, se o Senhor não for conosco, se a presença do Senhor não for conosco, nós não vamos. E Moisés, então, mais uma vez, vai falar com Deus e começa a dizer, Senhor, o Senhor disse que eu achei graça diante do Senhor. O Senhor disse que me conhece pelo meu nome, mas agora está dizendo que a tua presença não vai conosco. Não é por um acaso, pelo fato de andar em nosso meio, de estar conosco, e que nós somos diferentes de todas as nações. Por um acaso a diferença que há em nós não é pela tua presença. Você que está me ouvindo, eu te peço que tenha um pouco de paciência e segure até o final, porque eu tenho uma surpresa para você no final desta ministração, da ministração desta palavra. E se você ainda não sentiu a presença de Deus, eu garanto que antes de encerrar a ministração, antes de encerrar esta reunião aqui representada, a unção do Espírito estará onde você está, a unção do Espírito Santo de Deus. Então esse povo reconhece também que o que faz toda a diferença na vida de Moisés e na vida de Israel, o povo que sai do Egito, é exatamente a presença de Deus. Não, eu não estou falando de um sentimentalismo qualquer. Também não estou falando de um assentimento mental, de você dizer, eu sei que Deus está comigo, eu sei que Deus está presente. É verdade que se Moisés tivesse saído e aquele povo fosse com ele, eles sabiam muito bem que Deus estaria com eles. Eles sabiam muito bem que Deus é onipresente, mas eles não estavam falando, e Moisés não estava falando, simplesmente de estar Deus ali, num sentido figurado, num sentido geral ou não. Ele estava falando de alguma coisa a mais. É dessa alguma coisa a mais que eu estou falando com você. Se tem alguém que está me ouvindo, que não entende aquilo que eu estou falando, é porque você ainda não sentiu a presença de Deus. Esta presença de Deus que eu estou falando, o apóstolo Pedro chama de gozo indizível, alguma coisa que não se pode expressar em palavras de tão profundo e de tão forte que é. A presença de Deus é algo que vai além de qualquer emocionalismo, de qualquer sentimentalismo que alguém possa experimentar. Você que já sentiu a presença de Deus, você que está sentindo a presença de Deus, enquanto estou ministrando esta palavra, sabe muito bem daquilo que eu estou falando. Quero dizer a você que muito em breve o Senhor há de nos reunir de forma presencial, mas por agora, enquanto isto não acontece, você pode sim sentir a presença de Deus. Você pode, onde você está,
sentir a presença de Deus de uma maneira real. E isso não é porque eu estou falando, isso é porque o próprio Deus está dizendo, isso é porque o próprio Jesus está dizendo. Em resposta à oração de Moisés, ele disse: a minha presença irá com você. Você vai sentir a segurança da minha presença. Realmente eu conheço você pelo seu nome e ouvi a tua oração, vou fazer aquilo que você está me pedindo. Vou estar presente no vosso meio. Vocês sentirão, perceberão, receberão a minha presença. O mesmo Deus agora, na pessoa de Jesus Cristo, está fazendo esta promessa para mim e está fazendo esta promessa para você. Ministrei recentemente aqui uma palavra e postei o link no grupo para que as pessoas recebessem a ministração da palavra. Alguém escreveu um comentário lá no grupo embaixo, dizendo: pastor, que bênção, mesmo não tendo uma reunião presencial, eu senti a presença de Deus no momento que estava recebendo a ministração. Oh, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus por isto. De fato, Deus não está presente somente nas reuniões que nós fazemos aqui. É verdade que Ele se manifesta de uma maneira sobrenatural em nossas reuniões, mas é verdade também que a presença sobrenatural de Deus está agindo neste exato momento, e é por isto que você parou para ouvir esta ministração. Você não parou para ouvir essa ministração porque o pregador tem uma boa oratória. Você não parou para ouvir essa ministração porque se trata de uma palavra bem preparada, de alguma coisa articulada. Não, de maneira nenhuma. Você sabe muito bem que o pregador é um vaso de barro, mas você conhece muito bem que presença de Deus é a que você tem experimentado ao longo dessas décadas. Você que está comigo há mais de 10 anos, alguns que estão começando agora. Eu me lembro de um jovem, de alguém que recebia aqui na membresia da igreja, e ele usou esse microfone para falar exatamente isso. Ele disse: a presença de Deus é algo que se pode sentir de forma forte neste lugar. É uma afirmação de todos aqueles que participam das reuniões. O que se destaca é a presença de Deus, e é exatamente o que nós mais precisamos. Não existe algo que seja mais importante para você, querido. Por favor, não passe esse tempo que você tem de não reunião presencial. Você não tem reunião nesse culto de sábado, você não vai ter reunião no domingo. Mas não fique sem a presença de Deus. Não fique sem sentir o que há de mais importante na nossa vida, na sua vida. Você pode sim, como diz na letra dessa canção, que é a surpresa que eu disse que deixaria por último, se você me acompanhasse até no final desta reunião. Minha esposa me acompanha nesse ministério, me acompanha nas gravações das pregações que fazemos aqui. E para encerrar esta ministração de hoje, nós vamos adorar a Deus juntamente com ela, fazendo um convite a você, te dizendo: entre no quarto, feche a porta, chegou a hora de falar com Deus. Se as lágrimas rolarem, diz a letra desta canção, e a batida do coração acelerar, é Ele que mexe lá no profundo da alma. Você já está sentindo a presença de Deus. Por que eu sei disto? Porque Ele está me tocando profundamente agora. Porque agora a unção do Espírito de Deus se tornou mais do que uma fala. E a minha voz é embargada e eu não vou conseguir mais continuar ministrando a partir deste momento. Porque eu estou falando de um Deus verdadeiro. Eu estou falando de um Deus real. Eu não estou falando de uma teoria. Eu não estou falando aqui de uma teologia paralela qualquer. Eu estou falando de um Deus que promete e cumpre a sua promessa. De um Deus que vem me tocar neste momento de ministração, que vem tocar você neste momento em que está recebendo também esta ministração. Eu não sei explicar em palavras, eu não sei colocar de forma fácil de se compreender, mas a presença do Espírito de Deus, a presença de Deus, a promessa de Jesus,
é verdadeira. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa consumação ainda não aconteceu, esse final ainda não aconteceu. Tem hora que a gente pensa que vai acontecer a qualquer momento, os sinais apontam para isto. Mas uma coisa é certa, enquanto isso não acontece, e não acabou ainda, a consumação dos séculos ainda não acabou. Mas enquanto isto, sinta a presença de Deus, sinta a glória do Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, adore ao Senhor juntamente com minha esposa, irmã Sandra, alguns chamam de pastora Sandra, ela não gosta de ser chamada de pastora, mas ela é uma adoradora, ela adora o Senhor em espírito e em verdade. Vamos adorar juntamente com ela, em nome de Jesus Cristo. Faço uma oração após a canção que ela vai apresentar diante do Senhor, na continuidade da ministração desta palavra. Eita, que presença de Deus, que maravilha, para dar continuidade a esta ministração conforme prometido. Aqui a equipe de 2, eu vou chamar minha querida esposa para adorar o Senhor neste momento. Haja coração, haja emoções. Eu vou ter que subir para soltar o som para ela. Vem aqui, querida, louve ao Senhor, adore ao Senhor, em nome de Jesus. A paz seja com todos. Vamos adorar ao Senhor juntos e sentir essa presença que em tempo de tanta crise, de tanta dificuldade, nós temos essa presença do Senhor que nós podemos realmente clamar, buscar, e Ele vem e nos toca e nós sentimos essa presença em nossa vida. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não te detenha as lágrimas rolarem, as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, um lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro e nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, eu perco dinheiro e perco amigos, eu não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Não te detenha, se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, um lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda
Eu oro com você agora. Ó Senhor Deus, não existe nada que desejamos mais do que a Tua presença. Ó Senhor, nada mais do que a promessa que o Senhor tem feito de estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esta presença que mexe dentro da nossa alma, que causa arrepio realmente, Deus, e que a gente sente. Ó Deus, que esta presença conforte o coração de cada um dos Teus filhos. E se tem alguém, meu Deus, passando por um momento difícil, neste momento eu oro com esta pessoa agora, Deus. A Tua presença é o que nós mais queremos, é o que nós mais precisamos verdadeiramente, Senhor. Em nome de Jesus, que promessa maravilhosa e que presença extraordinária é esta, Deus. Em nome de Jesus, glória a Deus, aleluias, aleluias. Deus abençoe você, em nome de Jesus Cristo. Amém.